Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar pra você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Como você convenceria alguém, assim, explicaria da importância do sono? Então, não precisa fazer nenhuma experiência, né? Basta você dormir mal um dia que você vai saber por que o sono é importante. Você fica irritado, você fica burro, você, você fica lerdo, você come demais, você fica com dor de cabeça, o intestino não funciona direito. Isso acontece uma noite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A coisa fica crônica. Tem pessoas que se acostumam, né? Acham que esse é o Se normal acostumam, delas. isso que acho que é normal, né? Então, tem coisas que eu deixei de fazer, por exemplo, né? O plantão noturno foi uma delas, porque eu tava ficando muito prejudicado. Muito. Mentalmente, assim. Eu tive depressão. Não por causa do plantão, várias coisas aconteceram na minha vida. Então, eu passei por uma depressão, me tratei. E nessa época, era final de residência, uma época muito pesada. A gente tem muitas incertezas. A gente não sabe exatamente para onde a gente vai. Para onde vai a nossa carreira, né? Você fica inseguro, você fica... Então eu passei por um período difícil. Na faculdade tinha acontecido também um período difícil. Na época eu tinha terminado um relacionamento, estava no final da faculdade, junto um monte de coisa. E assim, em todas essas fases que eu fiquei mal, eu lembro que, por exemplo, eu larguei a atividade física. E aí eu fiquei pior. Hoje eu consigo entender que é importante, mas na época eu... Em 2017, eu cheguei a ter 94 quilos. Eu parecia... E eu não usava barba na época, eu parecia o Peter Griffin. Era muito parecido com o Peter Griffin, assim. Sabe o Peter Griffin no Family Guy? O desenho, um gordinho de queixinho, assim. Eu tenho uma bundinha no queixo aqui. E aí Cara, eu cheguei no 94. Eu parecia um colchão, assim. E foi uma época que eu fiz um estágio nos Estados Unidos. Eu fui pro laboratório de sono da Universidade de Michigan, em Ann Arbor. E lá o Mac é $1? Não, e lá, assim, eu fui com a cabeça. Cara, eu quero viver os Estados Unidos, né? Então Bacon e eggs de manhã. eu fiquei na casa da minha prima. Minha prima mora lá até hoje, com a família e tal. Então ela me acolheu lá. E, cara, eu vivi a vida de um americano, né? E eu acho que eu cheguei com 89, 88 quilos. Eu voltei com 94, assim, uma coisa absurda. E foi muito legal. Eu não me arrependo. Foi muito bacana, cara. O estágio foi fenomenal. Eu conheci uma faculdade fora do país, um serviço de ponta, uma realidade completamente diferente da minha. Mas eu via que a minha saúde mental, assim, ela não tava 100%. Aliás, eu acho que ela nunca tá, é uma ilusão, assim. A gente tem que aprender, né, com coisas negativas, assim. Essa coisa de anular sofrimento não é comigo, não. Acho que o sofrimento faz a gente crescer. Mas eu não tava... Cara, eu fui percebendo, assim... E aí desde 2012, 2013... eu comecei... E eu tô te falando isso porque isso é importante pro sono, né? E a gente não vai percebendo que é. Eu comecei a aumentar a frequência de uso de álcool. Eu comecei a fumar. Não fumar de eu comprar cigarro. Mas toda vez que ia pra rolê, eu filava, né? Cigarro normal, cigarro de maconha, haxixe. Então sempre tem um rolê, né? Meus amigos fumam, muita gente fuma, então eu sempre filava e tal. E era sempre quando eu tava bêbado, né? Só que eu comecei a ficar bêbado com muita frequência. Então Era sempre. Então eu fumava com muita frequência, né? E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu acho que a ficha começou a cair, né? E eu sempre fiz atividade física desde moleque.
O meu forte sempre foi natação. Eu nadava pra caralho. Assim, eu quase fui federado, mas eu arreguei porque eu não queria ter vida de atleta. Futebol sempre fui um desgovernado, uma tragédia. Judô eu só apanhava. Basquete horrível. Então, o meu negócio era nadar. E aí depois eu peguei gosto por puxar ferro. Eu gosto de puxar ferro, eu gosto de correr. Quando o CrossFit surgiu no Brasil, 2012, 2013, eu virei crossfiteiro. Fiquei 5, 6 anos treinando CrossFit. Cheguei a ter 9% de gordura no corpo. 76 quilos, assim, uma coisa... Só que, cara, o álcool e o cigarro em paralelo... Só que quando você tem 20 e poucos anos... Funciona, né? Entre aspas. Funciona, você tem reserva, cara. Você aguenta, né? Só que começou a pesar. Tipo, aí foi mais ou menos nessa época, assim, 2017, 2018. E eu comecei a perceber, cara, não tá legal isso, porque eu tinha uma rotina muito, assim... Eu sempre fui um cara muito profissional, muito correto, né? De segunda a sexta, aquela rotina mais... muito regrada, né? O mundo médico, né? Ele é muito quadrado, muito regrado. E tá tudo bem. Mas de final de semana eu arregaçava. E não dormia direito. Só que você vai ficando mais velho, você vai melhorar na quarta-feira, na quinta-feira. Só que aí é final de semana de novo. Aí você tá solteiro, aí, cara, vira uma... Isso foi crescendo. Aí eu comecei a perceber outras coisas da minha saúde. Principalmente meu intestino. Eu tenho refluxo há muito tempo. E médico é uma merda, né? A gente se medica. E eu sempre tomei omeprazol, pantoprazol. São remédios fortes. É pra inibir, né, a produção de ácido do estômago, né? E aí tomo esse negócio há anos, né? E aí, cara, as coisas foram acontecendo. Eu entrei em relacionamentos que não foram muito bons. E aí a frequência de álcool, de cigarro. E aí, sabe quando você patina, chega no topo da montanha, assim, aí você cai? Eu falei, cara, eu preciso mudar hábito. Isso aqui não tá legal. Como é que foi esse finalzinho ali da loucura toda? E aí eu de uns 4, 5 anos pra cá, eu comecei a refletir mais sobre isso e diminuir. Eu nem sempre consegui. Então, agora a virada de chave mesmo foi ano passado, que aí eu falei, cara, eu preciso diminuir tudo, eu preciso me tratar o meu intestino. Então eu achei uma médica legal que realmente olhou para o meu refluxo de uma forma mais completa, né? Então ela achou outras coisas, né? Eu comecei a tratar meu intestino, consequentemente eu diminuí álcool, porque você não tolera, né? Você não... E comecei a rever algumas amizades, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Eu comecei a refletir muito sobre o que vale a pena e o que não vale a pena manter. E conheci uma pessoa maravilhosa, que é a minha esposa, a Rebeca. E ela faz parte dessa jornada. A jornada é minha, né? E isso é uma coisa que os pacientes têm dificuldade de entender. A jornada tem que ser sua, cara. Você que constrói. Você é o protagonista do filme, Você né? é o protagonista do seu tratamento. As pessoas vão te ajudar, mas é você que quer mudar, né? E então as coisas foram se alinhando. Então, o último cigarro que eu fumei foi no dia 1º de janeiro, Réveillon, 2 de janeiro de 2022. De lá pra cá eu nunca mais coloquei um cigarro na boca, né? E aí, tratando o intestino, de 87 quilos eu tô com 80, né? Então sempre treinei, sempre treinei pesado, sempre tive facilidade, né? Puxar ferro, assim. Corrida eu sou bom, mas também não sou... Assim, tô bem de boa, né? Mas corro. E cara, e é isso. O que os pacientes têm dificuldade de entender
é que o processo é longo. Porque o cara que tem insônia, ele chega no meu consultório e ele quer que eu resolva o problema dele Em uma sessão. em uma consulta. Só que o sono, ele é a ponta de um iceberg de um estilo de vida, né? Como eu disse para você no início, o sono é um sinal vital da nossa saúde mental, da psiquiatria. Então, se alguma coisa está alterada no sono, quer dizer que a base do seu estilo de vida não está legal também, né? Porque uma pessoa que tem insônia, eu não consigo tratar a insônia dela com remédio apenas. Eu preciso abordar hábitos, comportamentos. Eu preciso entender como que ela funciona de dia. Senão eu não consigo entender como ela funciona de noite. É igual o teu símbolo é o yin e o yang. Uhum. Curiosamente, esse é o símbolo da medicina do sono. Olha, Porque é a dualidade dia-noite, só que tudo que você faz de dia influencia na sua noite, tudo que você faz de noite influencia no seu dia. Então, quando eu começo a minha consulta com os pacientes perguntando como é o dia deles, eles ficam putos. Eles falam, pô, mas eu vim aqui pra falar sobre o sono. Eu falei, então, mas é que eu não consigo falar sobre o seu sono se eu não falar sobre o seu dia, né? E aí é um trabalho de psicoeducação, de informação. Muitas vezes eu dou aula para os pacientes, as mesmas aulas que eu dou para os meus alunos, eu dou para os pacientes, lógico, com uma outra linguagem, para que eles entendam como o sono normal funciona e por que o dia é importante para a noite, né? E aí, posteriormente, eu vou conversando sobre hábitos, sobre... E muitas vezes a gente, como médico psiquiatra, é lógico que isso depende de profissional para profissional, mas é um pouco diferente, por exemplo, do psicólogo. Mas muitas vezes eu levo para os pacientes a minha experiência pessoal, por que não? Né? E lógico, eu não sou aqui Ah, cara, então você encontrou Jesus, você virou um santo. Não, pelo amor de Deus, eu só mudei, eu mudei muito. De 3, 4 anos para cá, eu mudei demais. Eu diminuí muita coisa que estava me prejudicando, principalmente álcool, cigarro e sedentaria, comida, né? Então essa coisa de a partir de sexta-feira eu como o que eu quiser. Não. Antigamente não tinha. Eu sou assim ainda. Não, eu acho que... Porra, hambúrguer é bom demais, pizza é bom demais. Não, aí chega na eu como. sexta-feira, Eu como. Ontem teve happy hour da empresa, eu comi hambúrguer, tomei cerveja. É que hoje essas coisas têm um outro lugar na minha vida. Aham. Hoje eu valorizo... Cara, amanhã eu quero acordar bem. Hoje eu tenho outro happy hour. Hoje. Mas eu quero acordar bem amanhã. Então eu tô valorizando cada vez mais. E eu acho que isso acho que todo mundo deve passar por isso, né? Eu não